Olá, tudo bem? Aqui é o João Ferreira, do site joaoferreiraoficial.com.br, e hoje eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas aí do nosso grupo, a pedido de alguns clientes também, de um formulário de pesquisa que eu mandei via e-mail para esses clientes, e eu vi que a necessidade de muita gente. Eu vi que muita gente tem uma certa dificuldade ou tem uma certa dúvida ainda com relação ao planejamento estratégico de um negócio. Tá? Quando a gente fala planejamento estratégico, não significa somente ao mundo virtual ou somente ao mundo físico. Né? O planejamento estratégico ele é necessário em qualquer um dos negócios, seja ele online ou offline. Segundo o próprio Sebrae, 65% das novas empresas elas não chegam ao seu segundo ano de vida exatamente pela falta de planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é uma necessidade tanto no início de um negócio quanto propriamente dito durante a trajetória do seu negócio, seja ele online ou offline. Então, eu estou fazendo esse vídeo hoje exatamente para explicar por cima o que vem a ser um planejamento estratégico e algumas técnicas básicas para se fazer um planejamento estratégico. Eu não vou focar muito em cima do planejamento estratégico, porque se eu for falar realmente tudo que necessita, tudo que precisa de um planejamento estratégico, eu vou ter que dividir em 10 vídeos e olha lá, ainda talvez fique pequeno, falte coisas ainda. E o planejamento estratégico ele é muito complexo. Mas eu vou dar algumas dicas básicas de como a gente pode estar começando a iniciar um planejamento estratégico, iniciando um planejamento estratégico, e como que a gente vai trabalhar um planejamento estratégico. Tá? Eu vou dar algumas dicas básicas aqui. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho quem sou eu, tá? Porque algumas pessoas aí podem não me conhecer. Você que talvez esteja assistindo o vídeo pode talvez me conhecer, mas não saber algumas coisas a meu respeito. Então eu vou estar falando muito rapidamente aqui sobre mim, tá? Bom, o meu nome é João Ferreira, está aqui embaixo, né, no rodapé, você vê joaoferreiraoficial.com.br, que inclusive é o meu site, tá? Eu sou natural de Pedreira, no interior de São Paulo. É uma cidade ali próxima de Campinas, fica a 30, 40 quilômetros de Campinas, mais ou menos. Mas atualmente eu moro na cidade de Barão de Cocais, que fica aqui próximo de Belo Horizonte, aproximadamente 100 quilômetros de Belo Horizonte. E é uma cidade muito calma, muito pacata, uma cidade pequena, mas uma cidade muito gostosa de se morar. Eu tenho uma formação técnica em logística pela ETE João Bellarmino, que é o Instituto Paula Souza. É uma unidade na cidade de Amparo, interior de São Paulo, que fica vizinha de Pedreira, e ela é uma unidade do Instituto Paula Souza, que é muito conhecido no Brasil todo pelas suas escolas técnicas que ela tem conveniada. Tá? Eu tenho uma formação profissionalizante como web designer, formado pela Microcamp em Jaguariúna, no estado de São Paulo, aproximadamente por volta do ano de 2001 ou 2002, se eu não me engano. E também uma formação profissionalizante como web developer, que é programador web, também formado pela People Computação na cidade de Campinas, que é a cidade vizinha a Pedreira. E atualmente eu trabalho com criação e desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e também faço publicidade nas redes sociais. Twitter, Facebook, LinkedIn, enfim, Google, a gente faz um pouco de tudo, Google AdWords, YouTube, é o trabalho que eu faço atualmente, tá? Então, para dar uma geralzona para você me conhecer um pouco mais. Bom, planejamento estratégico. Qual a estratégia inicial? Ou seja, você sabe como começar o seu planejamento estratégico? Muitas, não são poucas, muitas pessoas têm essa dificuldade. Como montar um planejamento estratégico? E o planejamento estratégico ele é simples, ele não é complicado. O que eu costumo dizer é o seguinte: você quer entender o seu planejamento estratégico, entenda seu negócio, entenda o que você quer fazer.
tenha métricas, imagine o que você quer fazer, aonde você quer chegar, qual o público que você quer atingir, quanto você vai iniciar, quanto você vai gastar de início nisso, qual vai ser o produto que você vai atender, que você vai vender, qual cliente que você vai atender, qual o seu potencial cliente, enfim, entenda o seu negócio e principalmente coloque tudo num papel. Não faça um planejamento estratégico na sua cabeça, porque muito provavelmente você não vai ter um manual para você seguir. E o interessante do planejamento estratégico é você ter um manual, você montar um mapa mental, você montar um e-book, você montar um texto no Word, não importa. Coloque isso no papel, quando eu digo no papel, é num arquivo. Ou se você tem essa dificuldade, coloca num papel realmente, vai lá na papelaria, compra um caderno e coloca tudo num papel, que isso facilita demais o planejamento do seu negócio. O andamento do seu negócio, isso vai ajudar muito, tá ok? Bom, alguns pontos importantes que eu gosto de falar a respeito do planejamento estratégico. Aqui não estão todos. Dentro de cada tópico desse daí, é muito gigante a possibilidade de análise que a gente pode fazer. Tá? E dentro do planejamento estratégico, eu coloquei algumas iniciais para facilitar a forma da gente trabalhar, até para facilitar a forma de memorização. Tá? Nós vamos trabalhar o que nesses pontos importantes? Nós vamos analisar o seu mercado, costumo chamar de AM, tá? Que é análise de mercado. Nós vamos analisar o seu produto, que é o AP, análise de produto. Tem o AF, que é análise de financeiro, ou seja, analisar o seu financeiro. Analisar o seu cliente, que é o AC, análise de cliente. Analisar o seu parceiro de negócio, que é o seu fornecedor, tá? Que é o APN, análise de parcerias e negócios. Analisar o seu marketing, que é o AK, tá? Análise de marketing. E analisar o seu investimento, que é o AI. Tá? Então, por aí já dá para você ter uma noção dos principais pontos, dos pontos mais importantes para um planejamento estratégico bem sucedido. Tá? Botar tudo isso no papel e, etapa por etapa, você ir analisando tudo isso e colocando em prática. Porém, é muito importante a gente colocar em parênteses aí, colocar em aspas, que a grande questão de um planejamento estratégico é que você não consegue trabalhar a análise de mercado, por exemplo, sem fazer uma análise de produto. Então, isso daí é uma forma que a gente coloca em tópicos separadamente para que você entenda. Mas, na verdade, todo esse conjunto de pontos importantes, eles são obrigados a trabalhar em uma única forma, em conjunto. Tá? Porque você não consegue analisar um ponto sem analisar o outro. Esse é um contexto geral do negócio, tá ok? Então é importante que fique bem claro isso para você que está assistindo esse vídeo aí, que a análise dos pontos importantes do seu planejamento estratégico, ele tem que ser feito em um conjunto. Porém, a gente separa da forma como eu separei para facilitar o entendimento mais ou menos de um ponto ou de outro. Beleza? Então tá joia. Bom, AN, que é a análise de mercado. Como que nós vamos fazer uma análise bem feita de mercado? Aqui eu coloquei somente 2 tópicos para que você tenha uma noção disso daí, tá? Então, na análise de mercado, nós vamos fazer algumas perguntas. Quais são as melhores propostas que o mercado lhe oferece no momento? Ou seja, o que o mercado está tendo de top atualmente? Vamos dizer que você vai começar uma loja virtual, o seu negócio online ou o seu negócio físico. A primeira coisa que você tem que analisar é quais são as propostas que o mercado oferece. E abaixo, quais são as tendências futuras de mercado. E não adianta você investir, por exemplo, vamos dizer assim, você vai investir numa coisa que é momentânea, que daqui a pouco ela não vai ter um crescimento sustentável. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. O boom do momento na questão de música é o funk. Porém, vai chegar uma hora que o funk vai morrer. Ou seja, se você investir 100% do seu negócio voltado ao funk, ao estilo de música funk, saiba que você vai subir ao auge no seu negócio e depois você vai ter uma queda, que é natural, porque a onda do momento vem sendo funk, no estilo musical.
Daqui a pouco essa onda começa a cair, você vai automaticamente cair também. Então, analise qual o seu objetivo de negócio. Se o seu objetivo é um objetivo momentâneo, pegar a onda do momento, saiba que você vai ter um negócio que vai subir e vai descer com um determinado tempo. Não adianta que você não vai conseguir se segurar no auge do negócio, porque é uma onda. Tá? Então, se você for investir em alguma coisa a curto prazo, beleza. Mas se você for investir em alguma coisa a longo prazo, invista em alguma coisa sustentável. Então, faça essa pesquisa no mercado e entenda exatamente o que o mercado está te oferecendo e o que ele vai oferecer futuramente para você. Então, analise esses 2 pontos para que você tenha uma noção de onde você quer chegar. Beleza? Então, aqui são 2 tópicos simples da análise de mercado. Tem muito mais coisas que pode ser feito. Bom, análise de produto. Análise de produto é uma questão muito importante e muito complexa também. Se a gente for parar para analisar de acordo mesmo, a análise de produto é um dos pontos, vamos falar assim, depois da análise de mercado, depois da análise de clientes, por exemplo, e também de mercado, ele é um ponto importantíssimo para ser analisado. Porque é exatamente aquilo que você vai vender. É aquilo que vai ser o responsável pelo seu faturamento. Então, se você não tiver um produto bom, se você não tiver um produto dentro das qualificações que o mercado está exigindo, você não vai conseguir ter um bom resultado do seu negócio. Então, a análise de produto é muito importante. Um ponto importante que a gente tem que pensar é o seguinte: o que o seu produto pode agregar na vida do seu cliente? Você ter um produto por simplesmente ter é simples. Mas o que o seu produto vai agregar na vida do seu cliente? Através disso, você já consegue ter uma análise de produto atrelada à análise de mercado. O que o seu produto agrega na vida do seu cliente? Por exemplo, um sapato, como é o caso que está aí. O que esse sapato agrega na vida do seu cliente? Quais as vantagens que ele traz na vida do seu cliente? Ou seja, ele vai fazer com que o seu cliente não ande descalço, que ele tenha um bom status, ele vai dar conforto para os pés do seu cliente. Enfim, é a análise do que o seu produto vai agregar na vida do seu cliente. E através disso, automaticamente, você vai trabalhar o marketing do seu negócio em cima desses benefícios e em cima dos sonhos e das necessidades do seu cliente. Tá? Então, é importante saber isso daí. O que o seu produto vai ter de diferente do seu concorrente? Veja bem, nós vamos chegar lá, análise de concorrência. O que o seu produto tem de diferente daquilo que o mercado tem oferecido? Por exemplo, você tem um sapato, vou voltar na questão do sapato. Você está vendendo um sapato, falando na questão de loja virtual, você está vendendo um sapato que ele tem uma sola infinita, é uma sola de sapato que nunca acaba. Ou seja, esse é o seu grande diferencial do seu sapato, porque é um sapato que pode ser reformado, porque a sola não estraga, por exemplo. Tá? Então, o que o seu produto vai ser de diferente daquilo que o mercado tem oferecido nos dias atuais? Ou o que você vai ter de diferença do seu concorrente? Tá ok? E quais as variedades que você terá para o seu produto? O que você vai ter de diferente no seu produto? A maioria dos negócios ou das lojas oferece sapato marrom e preto, como é o caso que está aí na imagem. Eu vou oferecer marrom, preto e laranja, porque laranja é a tendência de mercado, então eu vou sair na frente. Tá? Então você percebe que a tendência de mercado já começa a se atrelar à análise de produto. Tá? Então é importante saber isso daí. 3 pontos muito básicos. Análise financeira, que é o AF que a gente fala. Análise do financeiro. Já faltou um do aí. Importante também, porque é o caixa do seu negócio. Então, o que você precisa entender? Qual o seu financeiro atual? Bom, hoje eu tenho 10 mil na minha conta. Joia, ótimo. João, hoje eu não tenho nada. Eu estou simplesmente zerado. Beleza, mas é preciso que você faça essa análise. Quanto será o seu investimento financeiro? Bom, eu quero montar uma loja virtual, onde eu vou gastar X reais com a montagem da loja,
Y reais com a compra de produtos para colocar em estoque, Z reais com transporte para entrega, H reais com funcionários, enfim, é análise de quanto vai ser o seu investimento. Importante, faça uma análise de investimento para um determinado X de tempo, não faça para simplesmente um mês, que de repente você não consegue alavancar o seu negócio como você está querendo no primeiro mês, no segundo mês você já quebrou o seu negócio. Então faça uma análise real e muito minuciosa sobre o financeiro que você vai precisar. Você vai precisar injetar capital para iniciar? Por isso que eu estou falando, já saiba exatamente quanto que você vai gastar, porque se você for precisar de um capital para iniciar, você já sabe exatamente quanto você precisa ou muito aproximado aquilo que você precisa. Tá? Então, é uma análise muito minuciosa que tem que ser feita. Porque o financeiro é um das grandes jugulares dos negócios. Tá? E muita gente não dá valor para isso. Muita gente entra num negócio imaginando que em 30 dias vai conseguir o seu retorno financeiro. Muita calma nessa hora. Pensa muito bem nisso daí. Tá ok? Análise de cliente é um ponto muito interessante aí também. O que você tem que analisar no seu cliente? Quem que vai ser o seu cliente A? Quem que vai ser o seu cliente B? E quem que vai ser o seu cliente C? Por que você tem que analisar isso? Porque, de repente, o seu cliente A, se você for trabalhar somente no online, de repente, o seu cliente A está lá no LinkedIn. Então, você vai trabalhar o marketing dentro do LinkedIn. Está entendendo como que um processo é muito atrelado ao outro? Então, separados agora para que a gente entenda. Porém, na estrutura do seu planejamento estratégico, ele tem que estar 100% ligado. Beleza? De repente, o seu cliente B ele não está no LinkedIn, o seu cliente B está no Twitter. E o seu cliente C não está nem no LinkedIn e nem no Twitter. O seu cliente C ele está nas buscas e pesquisas do Google. Tá? Então, saiba aonde que está o seu cliente, tanto o A, quanto o B, quanto o C. E detalhe, nunca trabalhe somente com um público específico. Trabalhe sempre com 3 públicos específicos, pelo menos, A, B e C. Porque se você tem um produto que ele vai atender o público A de R$1.000 e você tem um produto que vai atender o seu cliente C de R$100, automaticamente a sua média de venda vai estar em cima do valor médio de R$500. E provavelmente esse produto de R$500 é o produto que vai atender o cliente B. Tá? Então, lógico, tudo isso depende muito da sua análise de cliente. Tá? Quais são as métricas que você vai usar para analisar quais são os seus potenciais clientes. Já está entendendo que isso daí também é atrelado 100% aos diferentes produtos que você vai trabalhar? Então, um ponto bem legal. O que você vai oferecer a eles? A gente já volta naquela questão lá. Qual vai ser o seu diferencial? Que a gente viu lá na análise de mercado. Então, o que você vai oferecer para eles? João, eu vou oferecer somente aquilo que o mercado oferece. Beleza, tranquilo. Só que saiba que você vai entrar na onda do mercado. Se o mercado der uma queda, você não tem diferencial para combater essa queda. Tá? Então, pense muito nessa situação. Aí já entra a análise de mercado também. Tá? Analisar o mercado que você vai entrar. Tá joia? E quais são as principais dores do seu potencial cliente? Veja bem, quando eu estou falando dores, eu não estou me referindo diretamente à dor no braço, dor nas costas, dor de dente. Pode até ser, né? Se o seu cliente de repente se você for um dentista, o seu cliente muito provavelmente vai ser um cliente que as dores dele vai ser dores de dente, tá? Mas é um exemplo. Quais são as dores do seu cliente? O que o seu cliente mais precisa que ele não encontra no mercado? Aí já está um diferencial de mercado. Tá? De repente, você dá um salto na frente de muitas grandes empresas, talvez grandes negócios que não analisaram isso daí. Tá? Mas saiba você
que 99% das grandes indústrias e das grandes empresas, tanto na internet, no mundo online quanto no offline, eles têm uma análise minuciosa das dores do seu cliente. Porque a partir do momento que eles conhecem a dor do cliente, eles sabem exatamente o que oferecer para o cliente. Então é um ponto muito importante. Pensa nisso aí. Análise de parceiros de negócio. Esse é um ponto crucial, onde todas as empresas, todos os negócios, seja ele pequeno, médio ou grande, têm dificuldades. Tá? Quando a gente fala parceiros de negócio, a gente está falando de fornecedores. Então, um ponto importante que você tem que pensar é o seguinte: quantos fornecedores você vai ter? Não adianta você ter somente um fornecedor, porque esse fornecedor, mais dia, menos dia, ele vai te deixar na mão. Por mais que que ele seja seu compadre, que ele seja seu primo, seu irmão, seu cunhado, seu pai, sua mãe, não sei, seu amigo de infância, mas é muito importante que você não tenha só esse fornecedor, que você tenha vários fornecedores no mesmo segmento, que é exatamente para que o seu cliente não fique sem mercadoria num determinado momento por causa de uma falha do seu fornecedor. E muitas vezes o seu fornecedor ele não vai falhar porque ele quer, ele vai falhar porque o funcionário dele não foi trabalhar, a demanda produtiva dele caiu. Ou ele não vai conseguir te atender porque ele simplesmente teve um problema financeiro onde ele não conseguiu comprar matéria-prima suficiente para atender a demanda de pedido. Então, isso não é que ele realmente quer te deixar na mão, mas isso pode acontecer. No mundo dos negócios, tudo é possível. Então, a menor análise, ela é muito provável de que aconteça. Ou seja, o menor problema no mundo dos negócios, ele pode ser um problemão, desde que ele não seja tratado como um problema. Então, muito cuidado na escolha de fornecedores. O que você tem que pensar? Quem são eles? Eles são fornecedores que atendem as grandes empresas, a alta classe, os seus grandes concorrentes. Se ele é um fornecedor que atende os seus grandes concorrentes, você tem dois pontos aí, que um pode ser a seu favor e o outro pode ser contra você. O que pode ser a seu favor, que o fato de você colocar somente o logotipo dele no seu site ou na sua loja virtual, as pessoas, os seus prováveis clientes, prospectos, vão atrelar o nome desse seu fornecedor a grandes marcas. Isso pode trazer uma credibilidade legal para você. Porém, você pode ter um problema muito grande porque as grandes indústrias, os grandes fornecedores, os grandes clientes desse seu fornecedor, ele pode muitas vezes barrar a sua compra com esse fornecedor. E aí você acaba ficando na mão. Né? Então, muito cuidado, porque infelizmente no mundo dos negócios tem muita jogada desse tipo. Tá? Se você está no mundo dos negócios, você sabe que isso pode funcionar, pode acontecer e com muita facilidade. Quais são as vantagens de cada fornecedor? O fornecedor A ele mora aqui próximo de mim, então eu tenho uma facilidade grande de entrega. Se eu passar um pedido para ele hoje, amanhã ele me entrega. Então você sabe que o seu ponto de pedido pode ser trabalhado com uma facilidade, com uma margem menor de solicitação, porque você vai solicitar quando você realmente precisar. Não, esse cliente B, esse fornecedor B, eu moro em Belo Horizonte e ele é de São Paulo. E ele tem dificuldade para me entregar. Então, o seu ponto de pedido vai ser mais alto. Você vai trabalhar com um ponto de pedido um pouco mais alto. Então, isso é muito importante você saber, até para não faltar mercadoria para você. Tá? Então, pense que se você ficar sem mercadoria, você deixa de entregar para o seu cliente e hoje em dia nós temos aí, no caso do mundo virtual, nós temos o Reclame Aqui, temos o Reclamão lá, que caiu lá, meu amigo. É difícil, muito difícil alguém não começar a associar a sua empresa, o seu negócio, a um negócio mal estruturado, mal planejado e que você seja um charlatão. Tá? Então é muito difícil alguém não atrelar o seu nome a esse tipo de situação quando o seu nome cai lá, ou o nome da sua empresa. Então, muito cuidado. E como eu já disse, quais são as desvantagens de cada um deles? Por exemplo, o fornecedor B ele mora em São Paulo e eu sou de Belo Horizonte. Então, a grande desvantagem desse fornecedor é que ele demora para me entregar. Ele não tem caminhão sempre que vem entregar a minha matéria-prima ou
o meu produto. Ou eu faço importação. Então, se você compra do exterior, se você importa produtos, saiba que isso daí, pelo menos, da data que você pede até a data de entrega é 30 dias. Né? Então, você tem que analisar todos esses pontos para ter uma análise de parceiro de negócio bem filezinho, para que você realmente não tenha problemas na entrega do seu produto. Ou que passe por aquela situação chata. A pessoa compra o seu produto, faz a solicitação do seu produto, e na hora que está fechando o pedido na sua loja virtual, por exemplo, já aparece para esse seu cliente: estamos sem estoque, aguarde que entraremos em contato assim que chegar o nosso produto. Poxa, isso é chato pra caramba, né? Então, muito cuidado nisso. Análise de marketing. Olha, eu particularmente sou meio suspeito para falar da análise de marketing, porque eu acho que o marketing se não tudo, é boa parte dos negócios de uma empresa ou de uma loja, seja ela virtual ou física. Tá? Porque o marketing ele vai tratar de uma forma geral de todo o processo da empresa. Ele vai tratar da hora que você... isso que a gente está fazendo, que é uma análise de mercado, ela faz parte do marketing. Ela está dentro da estrutura do marketing, ela é um módulo do marketing. Então, o planejamento estratégico ele é um módulo do marketing. Se você fizer um planejamento estratégico para o departamento financeiro, para o departamento de compras, para o departamento de produtivo, se for uma empresa, para o departamento de entrega, para o departamento de cobrança, para o departamento estratégico, enfim, para cada departamento, se você montar um planejamento estratégico separadamente, como um verdadeiro manual, sua empresa vai rodar filezinha, 100%, muito difícil você ter um problema. Tá? Então, muito cuidado, tá, com a análise de marketing. Você tem que analisar o que seus concorrentes estão usando, estão fazendo no marketing e os que estão dando certo. O marketing é uma das coisas que você tem que analisar muito claramente e profundamente para que você realmente tenha um marketing efetivo. Tá? E o marketing é o mesmo marketing hoje. O marketing de hoje é o mesmo marketing utilizado há 50, 60 anos atrás. Tá? A forma de utilizar o marketing, a noção de marketing é a mesma. Evoluiu algumas coisas ao longo do tempo, lógico, isso é claro. Tanto é que hoje se utiliza muito o marketing através da internet, porque surgiu a internet e é uma ferramenta maravilhosa de se trabalhar. Porém, o marketing é o mesmo sempre. Tá? A persuasão é a mesma, a forma de você tratar o cliente é a mesma, a forma de fazer pesquisa é a mesma, só as ferramentas que mudam. Tá? Então, quais serão as suas estratégias de marketing? O que você vai utilizar? Quantas estratégias diferentes você terá? Veja bem, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de ter uma estratégia para cada departamento da sua empresa ou do seu negócio, ou você tem a possibilidade de ter uma estratégia única e que essa estratégia, ela seja uma estratégia principal, por exemplo, e que essa estratégia ela seja de fácil manipulação caso o mercado exija isso de você. Você sabe ou deve saber que o mercado é muito instável. Se dá uma crise lá na Conchinchina, pode afetar o Brasil ou pode afetar o seu mercado. Então, é muito importante você ter sempre uma perninha dentro do marketing para você alterar suas estratégias. Nunca tenha uma estratégia engessada, porque de repente você está engessado, você quebra a sua empresa por falta de possibilidade de alterar o seu marketing, a sua forma de trabalhar. Então, muito cuidado com isso. Qual a forma que você vai colher as métricas dos clientes? Veja bem, você tem a possibilidade de colher a métrica do seu cliente no momento que você efetua a venda. Você tem a possibilidade de colher a métrica do seu cliente após a venda, depois de um determinado tempo, para saber qual foi a satisfação do cliente a hora que ele recebeu o produto. No caso de você de você tratar a métrica, conseguir colher a métrica do seu cliente no momento da venda, você já pode, ao invés de medir a satisfação com o produto, você vai medir a satisfação dele com o atendimento. Então, qual a forma que você vai utilizar para colher as métricas dos seus clientes? Veja bem, isso é um ponto muito importante, porque se você, de repente, tem problemas na sua loja, por exemplo, com relação ao atendimento, você vai focar em colher as métricas no momento da venda e não depois que o produto chegar.
Porque você colheu no momento da venda, a cabeça do seu cliente está fresquinha, ele vai conseguir te falar de forma correta exatamente o que ele acha. Tá? Então, muita atenção nessa possibilidade de colher as métricas do seu cliente, que também é importante. Análise de investimento. Pô, João, mas análise de financeira, análise de investimento não é a mesma coisa? Não. Estão atrelados, mas não é a mesma coisa. O AI, que é análise de investimentos, você vai analisar o quê? Quais são as suas fontes de investimento? Bom, eu vou ser uma empresa que eu vou colocar na Bolsa de Valores. Então, automaticamente, você vai liberar a possibilidade de pessoas comprarem as ações da sua empresa. Isso é uma forma de investimento. Outra forma de investimento, no momento que você está abrindo a sua empresa, você não ter o capital, você colocar um sócio no negócio. Isso é uma fonte de investimento. Você entra com um determinado valor e mais, de repente, a mão de obra, e o seu investidor, que é o seu sócio no seu negócio, sócio capitalista, vamos dizer assim, ele vai entrar com parte de dinheiro, ou com todo o dinheiro, se você não tiver o dinheiro. Então, analise bem quais são as suas fontes de investimento, porque é o seguinte, se de repente você entra com a mão de obra e o seu sócio ele entra com o dinheiro, o seu lucro, o lucro do negócio, ele vai ser automaticamente dividido. E você vai trabalhar pra caramba. E o seu investidor ele vai só colher o dinheiro. Então, é muito importante você separar as fontes de investimento e analisar o que você vai fazer. Ah, não, João, eu vou atrás de um banco. Beleza. Só que você vai fazer um empréstimo no banco, coloque no seu faturamento mensal que você precisa de um valor X mensal para você cobrir a parcela de investimento que você fez. E saiba que você vai pagar juros. Então, esse juro tem que estar embutido dentro do seu preço. E, automaticamente, isso estando embutido dentro do seu preço, você provavelmente vai estar fora do mercado. E se você estiver fora do mercado, você não vende. Então, você está entendendo a forma como o negócio é muito amplo, não dá para tratar exatamente o AI diferente do AP, você tem que analisar um contexto geral. Tá? Quanto será o seu retorno e quanto tempo isso vai demorar para retornar? Então, uma coisa importante que ninguém analisa, ou poucas pessoas analisam. Bom, eu estou investindo 100 mil reais, joia. Mas em quanto tempo eu vou conseguir recuperar esses 100 mil reais? Pô, João, mas é difícil eu saber isso sem antes começar a movimentar minha loja virtual, por exemplo. Realmente, é. Só que se você não colocar uma métrica para você, que você investiu 100 mil reais e você necessita recuperar esses 100 mil reais em 2 anos, se você não colocar essa métrica e não subdividir por meses e por quanto que você tem que recuperar, você vai trabalhar sem uma meta. Então, se você põe uma meta na sua análise de investimento relacionada a quanto que vai ser o seu retorno e quanto tempo vai demorar para você retornar, você vai trabalhar em vão. Então, quem anda sem saber onde quer chegar, sem ter um destino certo, anda à toa sem saber onde vai chegar. Então, se eu estou andando e não tenho um destino, eu não sei para onde eu estou indo. Então, direcione o seu caminho e faça exatamente acontecer aquilo que você colocou no seu planejamento. Tá ok? Quanto que vai sobrar desse retorno e quanto será reinvestido? Olha que interessante, eu investi 100 mil reais, mas em 2 anos eu preciso recuperar esses 100 mil reais. Mas se eu só recuperar os 100 mil reais, eu empatei. E se eu recuperar os 100 mil reais e tiver mais 50 mil de lucro? Opa, é interessante, você já teve um caixa de 50 mil. De repente, se você investe 100 mil e dentro de 2 anos você recupera os 100 mil e ganha mais 100 mil dentro desses 2 anos, ou seja, você investiu 100 mil, em 2 anos você fez 200, automaticamente você tem 2 lojas na sua mão, ou 2 negócios na sua mão. Você pode abrir uma filial. Então, isso é um planejamento de crescimento de negócio. Então, é importantíssimo você ter isso na sua mente para que você saiba onde você quer chegar. Bom, basicamente é isso. Esse vídeo já ficou longo demais.
mas é um vídeo que eu acredito que vai ajudar muito a muitas pessoas, apesar de ser um vídeo básico, tá ok? É uma aulinha básica aí, é um bate-papo, na verdade, não é aula, né? Eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento para você, de anos aí trabalhando na área de logística, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas tudo isso que eu falei para vocês está dentro do marketing, que é parte da logística. A logística é estratégia. A logística não é como muita gente pensa, somente caminhão. Logística não é só entrega. Logística ela é planejamento. Tá? Tanto é que a logística nasceu, aliás, com o nome logística dentro de guerras. E dentro de guerras não se vendia nada. E dentro de guerras não tinha só transporte, tinha o planejamento estratégico. Tá ok? Bom, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem aí no meu site www.joaoferreiraoficial.com.br. Pode procurar lá que você vai achar muito conteúdo. No meu Skype, você pode me chamar no Skype, que ele fica ligado praticamente o dia todo, que é João Ferreira Oficial. Meu telefone para negócios é o 031-9919-1241, que é da Vivo. Eu só uso o Vivo, porque aqui na minha região é a única que pega melhorzinho, tá ok? Então não é assim a melhor, mas é a que pega melhorzinho, tá? facebook.com/joaoferreira.mkd, MKD de marketing digital. LinkedIn é o linkedin.com/in/João Francisco Ferreira CDI, tá? CDI de Centro de Distribuição, Centro de Integração, tá? Meu Twitter, que é twitter.com/JoãoFraFerreira, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa nos comentários aí do YouTube, se você estiver vendo pelo meu canal do YouTube. E se você estiver vendo pelo site João Ferreira Oficial, abaixo tem um campo para você deixar os comentários do vídeo. Pode ficar à vontade, pode colocar, que será de muito prazer para mim estar respondendo isso para você, tá bom? Muito obrigado, muito sucesso e até o próximo vídeo. Até mais!